Boa noite, gente. Meu nome é Isadora Pereira. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um devocional. E o tema do meu devocional é Não Pegue Atalhos. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em João 14:6. Esse versículo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, diversas vezes em nossa vida, principalmente quando nos encontramos em meio a problemas, em meio a dificuldades, nós tentamos pegar atalhos para as promessas que Deus ele tem pra gente. Porém, nesse devocional eu quero te ajudar a realmente escolher andar no caminho de Deus sem pegar atalhos. Então, o primeiro tópico é: escolha a porta e o caminho estreito. Eu queria pedir para você também abrir comigo lá em Mateus 7, 13 e 14. E Mateus 7, 13 e 14 diz: Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam ao inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam à vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Então, o caminho largo, muitas vezes, ele parece ser tentador, ele parece ser mais fácil, mas no fim dele, como o próprio Jesus diz, ele leva à perdição. O caminho estreito, ele parece ser difícil de passar, mas o caminho estreito também, como Jesus disse, leva à vida. E o caminho estreito, ele exige da gente sacrifício, ele exige da gente deixar as nossas bagagens, ele exige da gente deixar as nossas próprias vontades, mas no fim, ele traz a vida. Então, muitas vezes o caminho difícil parece ser o pior, mas na verdade o caminho largo, ele te leva à perdição, e o caminho estreito, ele te leva à vida. Outro tópico que eu queria que você prestasse bastante atenção é: Deus Pai, ele não precisa da nossa ajudinha. Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos 37, 5, 6. Ele diz: Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça de sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Então, muitas vezes a gente tende a pensar que Deus ele precisa da nossa ajudinha para cumprir o propósito dele em nossas vidas, e a gente fica realmente sugerindo atalhos para chegar mais rápido, para ser mais fácil. E, na verdade, a única coisa que Deus Pai deseja é que a gente aceite os processos e as nossas jornadas, e que a gente deixe o volante dele, o volante da nossa vida em suas mãos. Então, sabe, não, Deus Pai, ele realmente a única coisa que ele precisa de você é que você tenha um coração entregue e disposto para ele cumprir o propósito dele na sua vida. Então, muitas vezes a gente tenta pegar atalhos, a gente tenta ter o controle do volante em nossas mãos, mas Deus Pai, ele precisa realmente que a gente entregue literalmente todo o controle da nossa vida nas mãos dele para cumprir o propósito que ele tem para nossas vidas. E o último tópico é: somente o Espírito Santo revela o caminho. Você pode abrir lá em Isaías 30, 21. E esse último tópico eu gostaria de falar: não tome decisões precipitadas em sua vida, mas silencie as tempestades e medos ao seu redor e escute a voz de Deus. Isso muitas vezes, isso nós podemos apenas encontrar em nosso secreto, a gente pode apenas encontrar em nosso quarto, escutar a voz do Espírito Santo. A gente precisa realmente se retirar da onde estão as multidões e tirar um tempo para realmente ouvir aquilo que Deus Pai tem a dizer sobre a nossa vida. Diversas vezes na Bíblia você pode ver Jesus ele falando que ele deixava os discípulos e ele ia para o monte orar. Então, muitas vezes a gente está perdido, a gente não sabe para onde ir, mas é porque a gente realmente não está tirando esse tempo para ouvir a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, se você deseja saber qual o caminho certo que você deve seguir sem pegar atalhos, você primeiramente e acima de tudo deve se retirar do meio da tempestade, deve se retirar do meio da multidão e tirar o seu tempo para orar junto ao Espírito Santo, tirar o seu tempo no seu secreto. Sabe, acima de tudo, descanse, confia e siga o caminho do Senhor. No final, você vai compreender todos esses processos. Muitas vezes na nossa vida a gente só deseja pegar os atalhos porque a gente não deseja passar pelos processos. Mas a verdade é que os processos, eles moldam o nosso testemunho. Você não tem testemunho se você não passa pelos processos. Então eu vejo que muitas vezes a gente precisa realmente confiar em Deus e aceitar os processos que Ele tem para a nossa vida. Eu não sei se essa mensagem falou com você hoje à noite,
mas se ela falou com você, eu gostaria que você fechasse os seus olhos onde você está, e eu vou estar orando contigo para a gente finalizar. Amém, Jesus, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por esse momento de devocional que nós tivemos junto contigo. Jesus, eu peço para que você ilumine os nossos corações, e eu peço para que o Senhor guie os nossos corações, Pai. Se a gente tem pego algum atalho que não estava na sua rota, Espírito Santo, eu peço para que o Senhor realmente nos redirecione para o caminho certo. Eu peço para que o Senhor ilumine o nosso coração, para que a gente ande no caminho certo, Pai, no seu caminho. Eu peço para que você seja a nossa luz, Espírito Santo, para que você esteja falando com cada um que está assistindo esse devocional agora, para que eles possam escutar a sua voz claramente. Talvez tem pessoas que estão assistindo isso e essas pessoas elas têm decisões importantes para tomar na vida delas agora, elas podem estar meio confusas no que decidir, mas eu peço para que nesse momento, Pai, a sua luz esteja iluminando a mente de cada um que está aqui. Eu peço para que, acima de tudo, a sua palavra esteja iluminando a mente de cada um que está aqui, que está assistindo esse devocional, Pai. Eu peço para que o Senhor dê uma resposta para essa pessoa, Pai, que acima de tudo nunca nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente sempre siga, Pai, andando na sua palavra e andando no seu caminho. Em nome de Jesus. Amém.